ninguém quer falar na história Pedro, mas essa história tem que ser melhor explicada. O Pedro vai ter que se manifestar. Por enquanto, o Flamengo apareceu, venceu e vai com vantagem para o Paraguai. O assunto da semana estava fora das quatro linhas. Bruno, parabéns pela partida, mas não tem como não citar o assunto da semana, que foi a questão do Pedro. Vocês conversaram sobre isso, teve uma conversa do elenco. Como foi vir a campo hoje? Cara, não cabe eu ficar falando aqui o que aconteceu, todo mundo já sabe. A gente tá junto com o Pedro. A decisão do Flamengo já foi tomada e agora é deixar o que a diretoria, o Flamengo tem a resolver com o Pedro. Acho que tá tudo certo. O Pedro tá treinando, não veio pro jogo hoje, mas tenho certeza que no próximo jogo ele já vai estar relacionado. Para que falar, tentar criar crise no time? O time também está fechado, porque teve que ser resolvido, já se resolveu. Acabei de falar ali, a situação já está resolvida, vocês já sabem o que aconteceu, não tenho que ficar falando aqui. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, já saiu tudo, o que foi resolvido, a direção já resolveu e tudo resolvido. As respostas não foram diferentes da de Sampaoli, que deu o caso como encerrado. Eu já me expressei publicamente sobre um hecho. Me expressei publicamente sobre um fato pontual de duas pessoas. O que Pablo fez foi lamentável, teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então o tema está resolvido. Não tenho nada mais a falar sobre isso. Porta dentro, então o tema já está resuelto. Não tenho mais nada que falar sobre isso. Assunto resolvido ou não, Pedro ainda foi a pauta da noite. O atacante sequer foi relacionado pelo clube como forma de punição por não ter aquecido no último jogo. Sendo assim, coube a uma velha dupla construir o placar. É bem verdade que faltou futebol no primeiro tempo. Mesmo com 74% de posse de bola, o Flamengo não conseguiu levar perigo ao gol paraguaio. Ao todo, foram 5 cartões distribuídos e, claro, muitas faltas e jogo parado. A principal chance já aos 45 minutos foi do Olímpia. Gonzalez desviou e a bola explodiu no travessão. Mas a resposta foi perfeita. Mínimos detalhes que fazem o torcedor rubro-negro relembrar 2019. Na volta do intervalo, Gabi procurou o Bruno Henrique, que estava sozinho para balançar a rede. No Gabi, Gabigol puxou para canhota, mandou direto, pingado a cabeçada, Bruno Henrique, que lindo e que lindo! Gol! Muito feliz pelo gol, pela partida da equipe. Fizemos um jogo muito bom. Acho que o jogo foi o que a gente queria. O Fla ainda teve a chance de ampliar. Na melhor oportunidade, o camisa 27 passou a centímetros de assinar o segundo. Os paraguaios ainda assustaram. Fim de jogo, Flamengo 1, Olímpia 0. Resultado que dá aos cariocas o direito de jogar pelo empate na próxima quinta-feira para avançar na busca pelo tetra. Que eu assumi aqui, todas as definições foram fora de casa. Desde que eu assumi, todas as definições foram fora de casa. O grupo teve grandeza para definir. Estou confiante no grupo, que tem muita experiência, muita hierarquia para enfrentar essas situações. Acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser muito difícil, mas estou confiante. Eu acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser extremamente difícil, mas estou muito confiante. Bom, tem muitas nuances na partida para comentarmos, mas é o seguinte, primeiro que uma retranca, um ferrolho, cadeado, assim veio o Olímpia, não deixou o Flamengo jogar, bloqueou muitas vezes as ações ofensivas e até o meio-campo flamenguista. 1-0 é aquele placar que para o Olímpia ainda dá uma esperança, jogo de volta em casa. Mas, na minha opinião, mesmo não tendo goleado, não tendo feito mais gols, o Flamengo ainda é muito favorito para seguir na Libertadores. Tem muita qualidade técnica o Flamengo, muita. né? O Flamengo, ele vai para o vestiário recebendo vaias do torcedor.
Até acho, na minha opinião, vaias injustas pelo volume de jogo do Flamengo no primeiro tempo. Fato é que no segundo tempo, esse jogador que a gente está vendo comemorando o gol, a gente tem que parabenizá-lo, né? A gente estava falando aqui do longo período ausente, do longo período se recuperando. E está num nível físico muito bom, porque na reta final do jogo ele já deu um carrinho, combateu aqui do lado do campo. Parabéns ao Bruno Henrique. E o gol, que várias vezes aconteceu já esse gol, né? A jogada do Gabigol, quando ele passa a jogar um pouquinho mais do lado do campo, que aí eu acho que está a diferença entre Gabigol e Pedro. Pedro, ele é referência na área. Fora da área, eu acho que ele tem dificuldade. O Gabigol já consegue ser referência e já consegue jogar fora da área, consegue jogar dos lados do campo. Segundo tempo bom do Flamengo. O Olímpia é um time que se defendia bem e faz parte, jogando dentro do regulamento da Libertadores, porque decide o jogo dentro dos seus domínios, mas acho que vai ser difícil segurar esse ataque, né? Esse meio de campo para frente do Flamengo, ele é muito bom. E quando estão conectados, cria bastante dificuldade. Bom, já que o Flamengo viu que estava tudo congestionado na primeira etapa, o Sampaoli fez uma mudança bem simples, mas efetiva. Ele centralizou o Bruno Henrique, colocou o Gerson como um ala e o Gabigol ficou flutuando ali por trás, ao lado do Bruno Henrique. Então, acho que isso aí, já com 2 minutos do segundo tempo, sai o gol. E mesmo que o Flamengo não tenha ampliado o placar, eu acho que é um time que hoje está começando a ser mais conhecido pelo Sampaoli, Dedê. O técnico está entendendo o elenco que ele tem, as opções, como é que ele pode mudar, quais são as variações. Ele perde o Felipe Luiz, tem o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo. Enfim, é uma equipe com opções e vai incomodar na Libertadores, sim. Ontem, só um asterisco em relação ao finalzinho do jogo ontem, Loirão. O Cebolinha, ele já entra já no finalzinho, faltando ali 6, 7 minutos. Eu acho que num jogo como esse, que você precisava abrir um pouco mais o jogo, né? Ter um pouquinho mais de profundidade, velocidade também, que a partida pedia isso no finalzinho, até para fazer um 2-0 ali. Bruno Henrique teve até uma oportunidade numa bela jogada do Arrascaeta junto com o Bruno Henrique. Poderia ter colocado o Cebolinha um pouquinho antes na partida. E outra coisa, o Olímpia fazendo faltas, retardando o jogo com cera do goleiro, cera para qualquer tipo de lance. Então estava dificultando a vida do Flamengo nesse sentido e da arbitragem. Inclusive, a equipe paraguaia reclama que o Davi Luiz teria cometido um pênalti. Eu já vou dando minha opinião. Não vi nada, teve revisão, tudo direitinho e nada foi marcado pela arbitragem. Também concordo. Braço bem colado no corpo, né? O Davi Luiz, que fez uma partida também interessante, quase consegue fazer ali o segundo gol de cabeça. O lance que a gente está mostrando, para mim também não houve nada. E também o Fabrício Bruno, né, que uma bola pega no ombro, o VAR revisa, não teve mão, não teve nada. Então, mais aquela catimba mesmo do adversário, que queria sair com algum lucro do Maracanã, trocou o técnico, saiu o Aguirre, entrou o Arce, que é bem conhecido da gente aqui no Brasil, e também veio para segurar a partida. Agora, assim, eu acho que estava dentro dos planos do Olímpia você voltar para fazer o jogo decisivo aos seus domínios com vida, né? Então esse 1-0 também dá esperança para o time adversário. Agora, uma coisa que ficou nítida, depois da partida, 1-0 sacramentado no placar, os jogadores do Flamengo muito incomodados quando a pergunta do Pedro aparecia. E ela apareceu a todo momento na coletiva, tanto para o Matheus Cunha quanto principalmente para o Sampaoli. Todo mundo meio se esquivando, o Sampaoli até disse que se ele estiver bem, será usado diante do Cuiabá, já que o Gabigol está suspenso pelo Brasileiro. Vamos, inclusive, até ouvir esse momento. Para quem não se ligou, a gente mostra mais uma vez o Sampaoli falando do Pedro. Eu já me expressei públicamente sobre um hecho puntual de 2 pessoas, mas lo de Pablo foi lamentável e ele tuvo que deixar o clube e sempre que yo tengo que decir o hablar con las personas o mi gente, con mis compañeros de trabajo, los falo de puerta adentro. Entonces, el tema ya está resuelto. No tengo más nada que hablar sobre eso. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente. Yo tengo que proteger y tengo que intentar que él que toda relación y toda situación que yo tengo con él se tiene que, como falé antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces,
el tema porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte ou não do jogo. Bruno, parabéns pela partida, mas não tem como não citar o assunto da semana, que foi a questão do Pedro. Vocês conversaram sobre isso, teve uma conversa do elenco, como foi vir a campo hoje? Cara, não cabe eu ficar falando aqui o que aconteceu, todo mundo já sabe, a gente tá junto com o Pedro, a decisão do Flamengo já foi tomada e agora é deixar o que a diretoria, o Flamengo tem a resolver com o Pedro. Acho que tá tudo certo, o Pedro tá treinando, não veio pro jogo hoje, mas tenho certeza que no próximo jogo ele já vai estar relacionado. O assunto da semana, é claro, foi o Pedro. Vocês conversaram entre o elenco para falar como é que ficaria isso? Falar coisa positiva. Para que falar, tentar criar crise no time? O time também está fechado, porque teve que ser resolto, já se resolveu. Então a gente hoje tinha um jogo muito importante e todo mundo junto veio, fez o placar, fizemos o gol e a gente sai feliz. Não tem como a gente fugir do assunto da semana, que foi o caso Pedro. Você que é um dos jogadores que estava no vestiário. Desculpe te cortar, mas eu acabei de falar ali, a situação já está resolvida. Vocês já sabem o que aconteceu, não tenho que ficar falando aqui. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, já saiu tudo que foi resolvido, a direção já resolveu e tudo resolvido. Olha, nem dá para negar, todo mundo incomodado, todo mundo meio sem graça, meio sem jeito, mas não foi tudo resolvido, tudo divulgado, não é? O que já aconteceu? O Flamengo acerta, demite o preparador físico, Pedro não aparece para treinar, se recusou a fazer o aquecimento, foi multado, afastado por um jogo. O problema todo é que continua a relação do Sampaoli com o Pedro. E eu queria destacar que assim que o Bruno Henrique fez o gol que definiu o placar do jogo, ele foi comemorar com quem? Com o Sampaoli. Ele foi direto com o Sampaoli, não deu para saber o que eles falaram, porque as duas, eles ficaram bem próximos, assim, as cabeças ficaram muito próximas ali, e a gente não conseguiu entender. Agora, nítido que os jogadores estão com o treinador, mesmo que o preparador físico foi envolvido nessa questão de agressão e tudo que acompanhamos. Da comemoração de Bruno Henrique com Sampaoli, certeza que ele já estava organizando o time já. Certeza que ele já estava organizando o time. Você acha que ali não tinha nada mais, só isso? Não tinha nada mais, assim, mas é um gesto que mostra que pelo menos entre Bruno Henrique e Sampaoli, tá tudo ok, até porque o Sampaoli tá dando oportunidade pro Bruno Henrique, né? A gente acabou de citar aqui o bom momento do Bruno Henrique depois do longo período ausente. Agora, em relação às declarações dos jogadores, Loirão, a sensação que eu tenho, que obviamente tiveram uma conversa dentro do vestiário e o acordo era, a imprensa vai perguntar, a imprensa vai questionar, vamos dar por encerrado. Pode ver que o discurso do Gerson, o discurso do Bruno Henrique e também do Arrascaeta são similares. Para mim, esse assunto só estará encerrado na medida em que o Pedro, se jogar contra o Cuiabá, vier na coletiva e ele se manifestar. Porque ele fez uma nota, pode não ter sido redigida por ele, não sei, enfim, que ele divulgou falando de pressão psicológica, e ele tem que explicar isso. Já que a imprensa sabe de tudo, eles não falaram, a imprensa sabe de tudo, vocês já sabem o que aconteceu. Não, a gente quer entender qual é o processo do dia a dia, porque quem levou isso a público foi o Pedro. Quem foi para a delegacia, quem foi agredido foi o Pedro. Então ele tem que falar, o Flamengo põe ele em coletiva, junto com o Sampaoli, de preferência, um lado a lado, ali para eles poderem esclarecer essa história, aí sim. Aí eu acho que a imprensa não precisa mais perguntar, vai ter as respostas completas e vida que segue. Mas assim, pelo menos de primeiro momento, os jogadores parecem que estão seguindo à risca aí o que deve ter sido conversado dentro do vestiário. Eu acho que os protagonistas, né, nesse caso, um já foi embora, que é o Pablo, o preparador físico. Você citou aí de Sampaoli e Pedro, seria o ideal, acho que isso não vai acontecer, mas seria o ideal que eles viessem a público, que são os envolvidos aí de todo esse problema que aconteceu. Enquanto não acontecer, não acaba essa história, infelizmente. Agora...